Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um tutorial de NX Design Simulation e vou-vos mostrar como é que vocês podem usar este módulo para prever o comportamento dos vossos componentes realizando análises estáticas e aos modos de vibração. Para exemplo, neste vídeo vamos usar uma biela com secção transversal H e posteriormente vamos comparar os resultados com uma biela com secção I e vamos ver que conclusões é que nós podemos tirar e para que tipo de aplicações é que uma ou outra é mais adequada. Nós já sabemos que as bielas com secção transversal H são tipicamente usadas com motores com mais potência e com menos rotação. As bielas em I são utilizadas para motores com menos potência e onde queremos rotações mais elevadas, devido ao seu menor peso também. Pronto, e com os resultados da simulação, vamos verificar como é que nós podemos tirar essas mesmas conclusões. Por isso, para começar, temos aqui já este modelo de CAD, já bastante limpo, praticamente pronto para a simulação. E o primeiro passo é nós iniciarmos o modo de Design Simulation. Deixamos aqui as opções default, criamos o FEM File, o Sim File, criamos a Idealized Part e o Solver é o NX Design Simulation e o tipo de análise estrutural. Vamos chamar aqui esta primeira simulação Pin and Compression, Linear Statics, Create Solution e para já vamos deixar aqui estas opções, vamos olhar para elas depois posteriormente mais tarde. E pronto. Já temos aqui os ficheiros criados e antes de prosseguir, queria só falar-vos aqui um bocadinho no Simulation File View dos 4 tipos de ficheiros e as suas respectivas hierarquias. Pronto, primeiro nós temos aqui o ficheiro de simulação, que é onde nós vamos definir as nossas condições fronteira, ou seja, tudo o que tenha a ver com restrições, carregamentos, definições de contacto, parâmetros do solver, é tudo definido neste ficheiro. No ficheiro FEM, é onde nós vamos gerar a malha e atribuir o material à nossa geometria. E depois temos aqui a Idealized Part e o nosso ficheiro de CAD original. Essencialmente o Idealized Part é uma cópia exata da nossa geometria e a grande vantagem é que nós podemos, ou seja, muitas das vezes temos o nosso ficheiro CAD, mas ele ainda não está 100% pronto para a simulação. E nós queremos fazer algumas simplificações, por exemplo, remover furos, alguns edges, para facilitar no processo de geração de malha ou atribuir condições fronteira. Mas nós não queremos que essas alterações se verifiquem no nosso ficheiro final. Por isso nós fazemos essas alterações no Idealized Part, que é uma cópia exata do ficheiro Part. E em termos de hierarquias, ou seja, todas as alterações que nós fizermos em cada um destes ficheiros, cada um destes níveis, apenas se propagam para cima, nunca para baixo. Ou seja, as alterações que fizer no meu ficheiro de FEM apenas se vão verificar no ficheiro de simulação. E por aí fora. Pronto, por isso. Primeiro vamos abrir aqui o nosso FEM File. E em termos de simulação, eu vou querer simular o estágio de compressão da biela. Por isso eu vou querer aplicar aqui uma força nesta face e vou querer restringir aqui esta face a meio. Por isso, para facilitar a definição dos carregamentos, vamos dividir esta face e esta face a meio. Portanto, vou abrir a minha Idealized Part e para efetuar as alterações nós temos que promover a geometria onde queremos realizar efetivamente as alterações. Portanto, neste caso, como só temos um corpo, vamos promover o nosso corpo. E agora, as alterações que eu fizer, elas vão ser aplicadas no FEM File e no Sim File. Lembrem-se que as alterações são propagadas para cima, nunca para baixo. Portanto, vamos abrir aqui o módulo de modelação, Ctrl M. E vamos só ver onde é que está. O nosso referencial neste momento não está na posição mais estratégica, por isso vamos definir aqui um novo referencial, num sítio onde nos dê um bocadinho mais de jeito. Criamos aqui um referencial auxiliar e vamos defini-lo como nosso sistema de coordenadas principal. Estando definido, definimos agora dois planos. Aqui um a 160 mm, que já estava aqui definido. Apply. E vamos definir outro
em 0. E agora vamos realizar um divide face. Ou seja, selecionar aqui a opção do single face, as duas faces que vamos querer dividir e os nossos dividing objects, são os objetos que vão dividir a face. E reparem agora que ficamos aqui com a face dividida. Vamos guardar. Vamos voltar ao nosso ambiente de design. E vamos voltar para o FemFile. E agora reparem que temos aqui uma janela a dizer que a geometria foi atualizada. Como podem ver, estas faces agora já se encontram divididas. E, só a título de curiosidade, se nós viermos à nossa geometria original, ela mantém-se completamente inalterada. Agora, o próximo passo é atribuir o material. Por isso, vamos definir aqui um aço 4340, um aço tipicamente muito utilizado nestas operações. E agora, resta-nos apenas definir a malha. Vamos selecionar. Temos aqui dois tipos de elementos. Tetraedros de primeira ordem e tetraédricos de segunda ordem. Estes são lineares, estes são quadráticos. Essencialmente, os tetraédricos lineares têm apenas 4 pontos de integração, os quadráticos têm 10 pontos de integração. Estes aqui vão ser mais precisos, o tempo computacional do cálculo da simulação vai ser maior, mas vamos ter resultados mais precisos e estes elementos conseguem adaptar-se, como são de ordem superior, conseguem se adaptar melhor a geometrias mais complexas, com mais curvatura. Tipicamente, nós devemos utilizar elementos hexaédricos, lineares, ou então tetraédricos de segunda ordem. São um bom compromisso. Neste caso aqui, no modo de design, apenas temos a opção de usar elementos tetraédricos, portanto, vamos selecionar tetraédricos de segunda ordem. Tamanho de elemento vamos deixar a 3 mm, jacobiana a 3 para garantirmos uma boa qualidade de malha e o resto vamos deixar tudo a default. Deixar OK. Vamos aguardar só um bocadinho pela geração da malha e perfeito. A malha parece estar bem estruturada, tem boa qualidade, não me parece haver assim grandes distorções. A geometria também já estava bem preparada. E podemos só ver aqui um summary, um resumo do nosso fecheiro de simulação, o número de nós, o número de elementos, o material, esse tipo de coisas. O solver e o tipo de análise. Pronto, vamos guardar. E agora vamos então para o fecheiro de simulação. Resta-nos agora apenas aplicar as restrições e os carregamentos. Uma dica que eu dou sempre no fecheiro de simulação para aplicar as condições de fronteira é sempre esconder a malha primeiro. Isto porquê? Porque nós, se deixarmos a malha visível, podemos, sem querer, aplicar os carregamentos, definir os contactos, o que seja, à malha. E ela ficando atribuída à malha, se nós posteriormente quisermos fazer uma refinação local ou fazer uma convergência de malha e andar a alterar o refinamento da malha, como essas condições estavam associadas à malha, cada vez que eu utilizo a malha vou perder todas as minhas definições de condições de fronteira e vou ter que as aplicar outra vez. Para evitar esses problemas, escondam a malha e apliquem as condições de fronteira diretamente à geometria. E assim nunca têm problema. Portanto, vamos aplicar a força de compressão, que é uma bearing load, nesta face aqui. Vamos dar aqui 50.000 newtons e 120 graus, que é tipicamente o que se costuma encontrar na literatura, ou seja, a força é aplicada apenas a 120 graus, que é mais ou menos a área de contacto. Vamos ver aqui carregamento aplicado. Vamos definir agora as condições de restrição dos graus de liberdade. Nesta face aqui, que é a face que está em contacto na compressão, e vamos restringir as 3 translações em x, y e z. E pronto, em termos de condições de fronteira, para este exemplo relativamente simples,
não há assim mais nada para definir, não temos contactos, não temos mais nada. Portanto, vamos agora só olhar aqui um bocadinho para as definições do solver. Aqui no contacto não vamos definir nada, uma vez que neste caso não temos contacto. Mas aqui no General vamos só ativar aqui esta opção. Vamos ignorar efeitos térmicos, uma vez que neste caso não vamos definir temperaturas. E vamos ativar aqui o Element Iterative Solver. Esta opção é muito importante e ela basicamente vai ativar um solver iterativo que por natureza requer menos memória, okay, e permite o cálculo eficiente das matrizes do problema. Como regra, esta opção deve ser ativada quando o modelo é maioritariamente composto por elementos sólidos, que é o caso aqui do nosso problema, elementos sólidos, elementos 3D, ou seja, sempre que tiverem cerca de 80% dos elementos do vosso problema forem sólidos, recomendo sempre em ativarem esta opção. Isto vai fazer com que a vossa solução seja obtida muitas das vezes 2 ou até 3 vezes mais rápido do que se desativarem esta opção. Para elementos 2D e 1D, não há vantagens em selecionar esta opção, mas regra geral, elementos 3D ativem, quando são elementos 2D podem desativar. Neste caso vamos ativar e aqui nos resultados vamos querer ver os deslocamentos, tensões e deformações. Clicamos OK e podemos ainda aqui nas definições do solver podemos alocar memória. No meu caso vou alocar 40 GB de memória. É mais ou menos a memória que costumo ter disponível para realizar simulações neste computador. E estamos prontos para correr esta primeira simulação. Vamos só guardar o fecheiro e vamos clicar no Solve. Ativamos a opção do Model Setup Check para vermos se está tudo bem com o modelo. A partir de estará tudo bem. Se houver alguma coisa mal, vamos receber aqui warnings e avisos. Neste caso está tudo bem. E temos agora aqui o Solution Monitor, onde vamos poder acompanhar o progresso da simulação. Vamos ver aqui a convergência da mesma. Convergeu bastante rápido, sem problemas. Agora resta-nos apenas esperar que ele escreva o fecheiro de output para visualizarmos os resultados. E pronto, com os resultados acabados, vamos então olhar para a solução. Vamos fechar estas janelas. Vamos aqui a Results. E vamos olhar aqui para os resultados da simulação estática. Temos aqui os deslocamentos. Podemos fazer aqui uma animação para ver como é que ele está a deformar. Ok, a compressão, como era esperado. Já agora, esta deformação está exagerada, cerca de 10%. Se vocês quiserem ver a deformação real, podem ver aqui em Absolute. E podem ver, na realidade, praticamente que não há deslocamento, 0.06 mm esperado. E aqui vamos ver as tensões ao nível dos elementos. Okay. Temos aqui uma concentração de tensões neste raio de canto aqui, nesta zona, atingindo cerca de 210 megapascais. Okay. Portanto, 207 megapascais é a tensão máxima à compressão nesta biela. Relativamente aos resultados da simulação linear estática, são os mais importantes. Podemos também ver as deformações. As deformações vão ser infinitesimais, uma vez que estamos a correr a isto com um solver linear, a pequenas deformações, é o esperado. E vamos passar então agora para a simulação dos modos de vibração. Para vermos os modos de vibração, temos que criar uma nova solução. Vibration Modes, e vamos dar aqui o nome de Vibration Modes. Criar a solução. Aqui vamos ignorar outra vez os efeitos térmicos. Deixamos tudo default. Aqui nos números de modos que queremos calcular vamos deixar apenas 6. Vamos só ver os 6 primeiros modos. Estes não vão ser modos de corpo rígido, porque nós vamos restringir. Vamos aplicar restrições. Portanto, não vamos ter os 6 modos de corpo rígido, como iríamos obter caso o problema estivesse livre, sem restrições. Iríamos ter 6 frequências a 0. Neste caso vamos ter as primeiras 6 frequências naturais. Relativamente às constraints agora, para os modos de vibração, vamos aplicar uma Pinned Constraint nestas fases. Relembrar que para análises modais não são aplicadas forças.
Apenas os modos de vibração dependem apenas da natureza mecânica do problema e das respectivas restrições que vão afetar a rigidez. E portanto, vamos só definir aqui memória. 30 GB. Agora vamos resolver a solução. Dar aqui um check para ver se está tudo bem com o nosso modelo, sem erros, sem warnings. Portanto, agora é só aguardar. A análise modal tipicamente demora mais do que a análise linear estática, portanto, vamos aguardar um bocadinho e, quando a solução estiver pronta, olharemos para os resultados. Temos aqui a solução terminada, mas é que não queremos ver. Fechar estas janelas e vamos então olhar para os resultados. Aqui vamos estar mais interessados no valor das frequências, nomeadamente a primeira frequência, e temos aqui que a primeira frequência tem cerca de 2100 Hz, com um deslocamento de 1.5 mm, sendo que a zona mais afetada é aqui no meio da biela e tipicamente é onde estas costumam partir. E pronto, vamos então olhar. Agora vou abrir aqui os resultados que já tinha calculado previamente da secção em I para podermos comparar. Vou só dividir aqui o ecrã. Vamos olhar primeiro para os resultados da simulação estrutural linear estática e vamos carregar aqui. Agora vamos olhar para as tensões. E aqui vamos olhar também para as tensões. Então, olhando para as tensões, temos deste lado então aqui com a secção transversal H, deste lado aqui com a secção transversal em I. As restrições e os carregamentos são exatamente os mesmos. E o que nós conseguimos concluir ao olhar para os resultados da análise estática é que as tensões são para os mesmos carregamentos à compressão. As tensões são muito menores para a biela com secção em H do que para a biela com secção em I. Estas têm aqui tensões na casa dos 250 MPa, aqui nesta na casa dos 210. Portanto, concluímos que as bielas com secção em H, aliás, concluímos e verifica-se que são mais adequadas para aplicações com maior potência, porque para a mesma carga as tensões são muito menores. Okay? Era o esperado e realmente verifica-se pela simulação. No entanto, se formos olhar para as frequências naturais, olhando aqui para os valores das frequências, verificamos que as frequências para as bielas com secção em I são maiores. Ou seja, esta aqui temos uma frequência de cerca de 2500, aqui 2100, comparado com a secção em H. Isto indica-nos que as bielas em I são mais adequadas para aplicações de maior rotação, quando comparadas com as H, ou seja, exatamente para as mesmas condições. A primeira frequência para a biela em I é maior, ou seja, conseguimos aplicar maiores rotações a estas bielas, okay? Que também já era o que nós sabíamos e verifica-se aqui, comprova-se com a simulação que efetivamente é verdade. E pronto, com isto concluo o vídeo. Uma aplicação interessante para conseguirmos perceber como é que estas ferramentas se utilizam e como é que nós as podemos usar para prever o comportamento tanto estático como dinâmico, okay, dos nossos componentes. E pronto, espero que tenham gostado. Deem um like, subscrevam, deixem comentários caso tenham alguma dúvida e até à próxima!